A névoa densa pairava sobre as florestas sombrias de Eldória, onde as árvores antigas sussurravam segredos ancestrais ao vento noturno. O reino dos Lycans, dividido em clãs ferozes e territórios disputados, era um lugar de sombras eternas e luas impiedosas. No coração da Cordilheira das Presas Negras, erguia-se o Forte de Ferro, lar do rei Lycan, Thorn, um gigante de músculos esculpidos pela fúria das batalhas e pela maldição de sua linhagem real. Seus olhos, de um âmbar flamejante, carregavam o peso de uma coroa forjada em sangue e traição. Thorn governava com punho de ferro, unindo packs rivais sob sua lei implacável, mas seu coração, se é que ainda batia com algo além de raiva, permanecia selado como as portas de uma tumba. Longe dali, nas bordas esquecidas do Vale das Sombras, vivia Elara, uma ômega de olhos cinzentos como a bruma da aurora. Aos 22 anos, ela era uma sombra entre sombras, marcada pela fraqueza de sua casta. Os ômegas eram os últimos na hierarquia, servos invisíveis que limpavam as feridas dos alfas e carregavam os fardos dos clãs. Elara pertencia ao Pack das Cinzas, um grupo exilado após uma rebelião fracassada contra o rei. Seu pai, um guerreiro outrora respeitado, fora executado por traição, deixando-a com nada além de cicatrizes invisíveis e um pingente de osso que pendia de seu pescoço, o único resquício de sua herança. A vida de Elara era um ciclo de dor e submissão. Acordava antes do sol para varrer os galhos caídos das cabanas de madeira podre, enquanto os alfas ronronavam em seus sonhos de caça. Seu corpo esguio e marcado por hematomas de tarefas forçadas, ansiava por algo mais. Uma faísca de liberdade que ela mal se permitia sonhar. Mas o destino, cruel como as presas de um lobo faminto, conspirava para arrastá-la para o centro do redemoinho. Naquela noite, o ar estava carregado de umidade e o cheiro metálico de chuva iminente. O Pack das Cinzas fora convocado para o grande conselho no Forte de Ferro, uma rara oportunidade de pleitear misericórdia perante o rei. Rumores corriam como lobos selvagens. Thorn buscava uma aliança para enfrentar os vampiros das terras geladas ao norte, e clãs menores seriam testados em sua lealdade. Elara, como ômega, não tinha voz no conselho, mas fora designada para servir, carregar odres de hidromel e limpar o salão de banquetes após as negociações. Enquanto o grupo marchava pela trilha estreita, ladeada por penhascos escarpados, Elara sentia o peso do pingente contra sua pele. Ele pulsava como um coração vivo, aquecendo-se contra o frio que se infiltrava em seus ossos. "Fique quieta, garota", murmurou sua tia, uma beta endurecida chamada Mira, cujos olhos dardejavam para as sombras. Ômegas não falam com reis, elas servem e desaparecem. O Forte de Ferro surgiu como uma besta adormecida sob a lua crescente. Suas muralhas de pedra negra, cravejadas de ferro forjado, erguiam-se imponentes guardadas por sentinelas Lycans cujos uivos ecoavam como desafios. Ao cruzarem os portões, o ar mudou, denso com o aroma de peles curtidas, fumaça de lareiras e o suor almiscarado de alfas em alerta. Elara manteve a cabeça baixa, os cabelos castanhos desgrenhados caindo sobre o rosto, enquanto seguia o alfa do Pack, um homem chamado Garrick, cuja cicatriz no queixo contava histórias de derrotas passadas. O salão principal era um antro de poder primal. Tochas tremeluziam nas paredes, lançando sombras dançantes sobre tapeçarias tecidas com fios de prata que retratavam batalhas lendárias. No centro, sobre um trono esculpido em carvalho antigo, sentava-se Thorn. Ele era colossal, mais de 2 metros de altura, com ombros largos que pareciam capazes de derrubar árvores centenárias. Sua pele bronzeada era marcada por tatuagens tribais que serpenteavam como veias de lua cheia, e seus cabelos negros caíam em ondas selvagens até os ombros. Vestia uma capa de pele de urso, mas era sua presença, uma aura de domínio absoluto, que fazia o ar vibrar. Os clãs se reuniram em semicírculo, alfas curvando-se em respeito relutante. Garrick avançou, sua voz rouca ecoando. "Meu rei, o Pack das Cinzas oferece sua lealdade. Lutaremos ao seu lado contra as sombras do norte." Thorn inclinou a cabeça,
seus olhos âmbar fixando-se em Garrick como presas prontas para o bote. Lealdade. Vocês que se rebelaram contra meu pai, prove-a então. Entreguem um tributo digno. Ouro, armas ou sangue. O salão murmurou com tensão. Elara, posicionada nas sombras com outros servos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu dever era simples: encher as taças e recolher os restos. Mas quando se aproximou da mesa real para servir o hidromel, seu olhar traiu-a, erguendo-se por um instante fatal. Thorne estava ali, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, como o fogo de uma forja. Seus músculos se contraíam sob a camisa de linho e uma cicatriz irregular cruzava seu antebraço direito. Longa, irregular, como garras de um lobo rival. O pingente em seu pescoço queimou de repente, um calor lancinante que a fez ofegar. Ela tropeçou, derramando uma gota de hidromel na borda da mesa. O salão silenciou. Olhos se voltaram para ela. Acusadores, famintos. Thorne ergueu o braço examinando a mancha invisível em sua pele impecável, mas foi a cicatriz exposta que capturou o fôlego de Elara. Meu pai tinha esta cicatriz, murmurou ela, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Sua voz, suave, mas carregada de uma emoção crua, ecoou no silêncio como um trovão distante. Os olhos de Thorne se estreitaram, fixando-se nela pela primeira vez. O ar pareceu congelar, carregado de um perigo invisível. Quem era aquela ômega insignificante para ousar falar? E por que, em nome da lua, sua cicatriz, um segredo guardado por anos, marca de uma batalha que mudara o destino do reino, parecia ecoar nas palavras dela? Elara sentiu o mundo girar, o pingente agora um ferro em brasa contra sua pele. Tudo mudara. Em um instante, o destino a arrastara das sombras para o centro da tempestade, onde o rei Lycan gigante a olhava não como uma serva, mas como um enigma perigoso. O laço invisível da linhagem antiga começava a se revelar, tecendo fios de desejo proibido e traição iminente nas veias de Eldória. O silêncio no salão do Forte de Ferro era sufocante, como o ar antes de uma tempestade que rasga as montanhas. Elara sentia todos os olhares cravados nela, presas invisíveis que a prendiam no lugar. Seu coração martelava contra as costelas, um ritmo selvagem que ecoava o pulsar do pingente em seu pescoço. Ela baixou os olhos rapidamente, mas era tarde demais. As palavras haviam escapado, um sussurro que agora pairava como uma acusação no ar denso de hidromel e tensão. Thorne se ergueu devagar do trono, sua silhueta colossal projetando uma sombra que engoliu a luz das tochas. Cada movimento era deliberado, como o de um predador que fareja uma presa inesperada. Seus músculos se tensionaram sob a camisa de linho e a cicatriz em seu antebraço pareceu brilhar à luz trêmula, uma marca irregular que serpenteava como um rio de sangue seco. Ele não piscou, seus olhos âmbar fixos nela, não em raiva, mas em uma curiosidade afiada, como se ela fosse um enigma que ameaçava desfazer as correntes de seu reinado. Repita isso, Ômega, sua voz retumbou, grave e rouca, carregada de uma autoridade que fazia o chão vibrar. Não era uma pergunta, mas um comando que ecoou pelas paredes de pedra, silenciando até os murmúrios dos alfas reunidos. Elara engoliu em seco, o gosto amargo do medo misturando-se ao hidromel derramado. Seu corpo tremia, mas algo no calor do pingente a ancorava. Uma faísca de ousadia que ela não reconhecia como sua. Meu pai. Ele tinha uma cicatriz igual a essa, murmurou, erguendo o olhar por um instante. Seus olhos cinzentos encontraram os dele, e por um segundo o mundo se resumiu àquele contato, um abismo de âmbar flamejante que a puxava para dentro, despertando um formigamento em sua pele, como se veias antigas se entrelaçassem. Garrick, o alfa do Pack das Cinzas, avançou um passo, seu rosto contorcido em pânico. Meu rei, ela é apenas uma serva tola. As palavras de uma ômega não valem nada. Punamo-la por sua insolência e prossigamos com o conselho. Sua voz era urgente, mas havia um tremor nela, o medo de que aquela garota insignificante arrastasse todo o clã para o abismo. Thorne ergueu a mão,
Um gesto simples que paralisou Garrick no lugar. O rei desceu os degraus do trono, cada passo ecoando como um trovão distante nas montanhas. Ele se aproximou de Elara tão perto que o calor de seu corpo a envolveu como uma névoa quente, misturando-se ao cheiro almiscarado de sua pele, terra úmida após a chuva, misturado a algo mais primal, como o uivo da lua cheia. Ela podia ver as linhas finas de fadiga em seu rosto, as sombras sob seus olhos que contavam noites insones de guerras e traições. "Quem é seu pai?" perguntou ele, a voz baixando para um ronronar perigoso, quase íntimo. Seus dedos roçaram o pingente em seu pescoço, um toque leve que enviou uma onda de eletricidade por sua espinha. Elara ofegou, o metal agora frio contra sua pele febril. "Fale, ou eu mesmo arrancarei a verdade de você." O salão observava, alfas inclinados para a frente, betas sussurrando nas sombras. Mira, sua tia, apertava os punhos nas laterais, os olhos suplicantes para que Elara se calasse. Mas o pingente pulsava novamente, e memórias inundaram a mente dela. Fragmentos de uma infância roubada. Seu pai rindo à beira do fogo do acampamento, traçando a cicatriz em seu braço, enquanto contava histórias de batalhas ao lado de um príncipe Lycan. "Ele era como um irmão para mim", dissera ele uma vez, antes de a rebelião os condenar ao exílio. "Mas segredos nos separam como presas." "Ele se chamava Ronan", respondeu Elara, sua voz ganhando força apesar do tremor. "Ronan das cinzas. Ele. Ele lutou na Guerra das Luas Sangrentas, ao lado do seu pai, meu rei. Foi lá que ganhou essa marca. Garras de um traidor vampiro nas sombras do Passo das Presas." As palavras saíam como um rio represado, carregadas de uma dor antiga que ela mal compreendia. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, e ela sentiu o peso da linhagem que o pingente representava. Um talismã forjado no osso de um ancestral, passado de geração em geração no Pack das Cinzas. Thorn recuou um passo, mas seus olhos não a deixaram. Uma emoção cruzou seu rosto. Surpresa, talvez dúvida, misturada a algo mais profundo. Um reconhecimento que o fez cerrar os punhos. Ronan. O nome ecoou em sua mente como um uivo perdido. Ele se lembrava vagamente. Um guerreiro leal que desaparecera após a execução do pai de Thorn, acusado de conivência na rebelião que derrubara o antigo rei. Mais uma cicatriz idêntica. E aquela ômega, com sua fragilidade aparente, carregando o cheiro sutil de algo familiar, como o vento das florestas antigas de Eldória. "Levem-na para minhas câmaras", ordenou ele aos guardas, sua voz cortante como uma lâmina. "E o Pack das Cinzas aguardará meu veredicto no pátio externo. Ninguém sai até eu dizer." Os guardas, 2 Lycans robustos com peles cinzentas e olhos vigilantes, flanquearam Elara, suas mãos firmes em seus braços. Ela tropeçou ao ser arrastada para longe do salão, o pânico subindo como bile em sua garganta. "Por favor, meu rei", sussurrou Mira, mas Garrick a silenciou com um olhar feroz. Enquanto era levada pelos corredores labirínticos do forte, o ar esfriava, carregado do eco distante de uivos nas muralhas. As paredes de pedra úmida brilhavam com umidade, e tochas solitárias lançavam sombras alongadas que dançavam como espíritos inquietos. Elara sentia o corpo de Thorn ainda em sua mente, o calor de seu toque, o peso de seu olhar que a desarmara como nada antes. Medo e algo mais perigoso se entrelaçavam em seu peito, uma atração proibida, um laço que puxava como as marés da lua, ameaçando revelar segredos que poderiam destruir tudo. Nas câmaras reais, uma sala vasta com tapeçarias de batalhas tecidas em fios de prata e uma lareira crepitante que iluminava uma cama de peles grossas, Thorn esperava. Ele andava de um lado para o outro, os músculos tensos, a mente um turbilhão de perguntas. Por que aquela ômega o afetava assim? Seu cheiro, sutil, como flores silvestres sob a neve, despertava instintos adormecidos, um formigamento em sua pele, que ele atribuía à fúria, mas que era algo mais primal. Quando a porta se abriu e Elara foi empurrada para dentro, seus olhos se encontraram novamente, e o ar se carregou de uma tensão palpável, como o prelúdio de uma caçada sob a lua cheia.
Conte-me tudo sobre Ronan, exigiu ele, aproximando-se devagar, sua presença dominando o espaço. E por que uma ômega como você carrega um pingente que cheira a sangue real? Elara recuou contra a parede, o coração acelerado, mas em seus olhos cinzentos brilhava uma determinação recém-nascida. O destino os unira naquela cicatriz compartilhada. E agora, nas sombras do forte de ferro, os fios do laço começavam a se apertar, tecendo desejo e perigo em uma teia inescapável. As chamas na lareira das câmaras reais dançavam como espíritos inquietos, lançando um brilho alaranjado sobre as paredes de pedra polida, onde tapeçarias antigas retratavam lobos correndo sob luas cheias. O ar era quente, carregado do aroma de madeira queimada e do cheiro sutil de Elara, flores silvestres misturadas ao suor do medo. Ela se encostava à parede fria, os braços cruzados sobre o peito como uma barreira frágil contra a presença avassaladora de Thorn. Ele estava a poucos passos, o corpo imenso preenchendo o espaço, seus olhos âmbar fixos nela com uma intensidade que a fazia sentir nua, exposta além da carne. Eu não sei por onde começar, murmurou Elara, a voz trêmula, mas carregada de uma honestidade crua que surpreendeu até a si mesma. O pingente pendia pesado entre seus seios, um lembrete pulsante do segredo que a arrastara para ali. Seus olhos cinzentos ergueram-se para os dele, encontrando neles não só fúria, mas uma vulnerabilidade escondida, como uma ferida mal cicatrizada. Ronan era meu pai. Ele me criou nas bordas do Vale das Sombras, ensinando-me a sobreviver como ômega, a curar feridas, a ler os ventos da floresta. Mas ele nunca falava do passado sem dor nos olhos. Thorn deu um passo à frente, o assoalho rangendo sob seu peso. Ele estendeu a mão, os dedos calejados roçando o pingente novamente, um toque que enviou um arrepio por sua espinha, como se faíscas de lua cheia se acendessem em sua pele. Este osso é de um ancestral real, não é? Eu sinto o cheiro do sangue de Eldória nele, o mesmo que corre nas veias dos reis Lycans. Sua voz era um ronronar baixo, quase hipnótico, misturando ameaça e uma curiosidade que beirava a fome. Elara assentiu devagar, o calor de seu toque se espalhando por seu corpo como um veneno doce. Ela se lembrou das noites ao redor da fogueira, o pai traçando a cicatriz em seu braço enquanto contava fragmentos de uma vida anterior. Ele disse que ganhou essa marca na Guerra das Luas Sangrentas, lutando ao lado do seu pai, o antigo rei. Um vampiro traidor os emboscou no Passo das Presas. Garras envenenadas que quase o mataram. Seu pai salvou a vida dele, e eles juraram lealdade eterna, como irmãos de matilha. Seus lábios tremiam, as palavras saindo como confissões arrancadas à força. Mas depois da rebelião, Ronan foi acusado de traição. Diziam que ele conspirara com os vampiros para derrubar o trono. Meu pai negou até o fim, mas o Foronçou executaram. Eu era só uma criança, escondida nas sombras vendo sua cabeça rolar na neve. Os olhos de Thorn escureceram, uma tempestade se formando em suas íris âmbar. Ele recuou um pouco, passando a mão pela própria cicatriz, como se o toque dela a revivesse. Memórias o assaltaram. O pai, um homem de presas afiadas e coração de ferro, contando histórias de Ronan como de um companheiro perdido. Ele era leal, murmurou Thorn, mais para si mesmo do que para ela. Meu pai o elogiava em segredo, mas a corte exigia sangue após a rebelião. Eu era jovem, treinando nas florestas, quando ouvi a notícia. Ronan desaparecera e o corpo encontrado. Era irreconhecível. Sua voz falhou por um instante, revelando uma rachadura na armadura de rei. Ele se aproximou novamente, o peito subindo e descendo com respirações pesadas. Por que você carrega isso? Uma ômega exilada não deveria ter relíquias reais. Elara sentiu o ar entre eles se tornar elétrico, como o prelúdio de uma transformação sob a lua. Seu corpo reagia de formas que a confundiam. Um calor se acumulando no ventre, uma atração irresistível que puxava como o laço de uma matilha. Meu pai me deu antes de morrer. É o osso de um rei antigo, disse ele. Guarde-o, Elara. Ele te protegerá quando as sombras caírem.
Eu pensei que era só uma história para me consolar, mas agora, ao vê-lo em você, sinto como se o destino nos unisse, como se o sangue dele corresse no seu também. Thorne parou a centímetros dela, sua respiração quente contra sua face. Ele ergueu o braço, expondo a cicatriz mais uma vez, e guiou a mão trêmula de Elara até ela. Seus dedos traçaram a marca irregular, sentindo a textura áspera da pele cicatrizada, e um gemido baixo escapou de seus lábios. Não de dor, mas de algo primal, um reconhecimento que despertava instintos adormecidos. Toque-a, sussurrou ele, a voz rouca de desejo contido. Sinta o que eu sinto. Essa cicatriz não é só carne, é o juramento quebrado de 2 guerreiros. O toque dela o queimava, enviando ondas de calor por seu corpo colossal, como se o Mate Bond, essa maldição antiga dos Lycans, começasse a se manifestar. Seu cheiro a envolvia agora, almiscarado e dominante, fazendo suas pernas fraquejarem. Elara ofegou, os dedos demorando-se na pele dele, traçando as linhas como se pudesse desvendar os segredos ali. Seus olhos se encontraram, e por um momento, o mundo além das câmaras desapareceu. O Pack das Cinzas aguardando no pátio gelado, os uivos distantes das sentinelas, a ameaça dos vampiros ao norte. Havia apenas eles, 2 estranhos unidos por uma cicatriz e um pingente, o ar carregado de uma tensão sensual que a fazia corar, o corpo ansiando por mais do que palavras. Eu não sou ninguém, sussurrou ela, mas sua voz carregava uma força nova, uma vulnerabilidade que o desarmava. Mas se Ronan era inocente, talvez isso mude tudo. Talvez eu possa provar a lealdade do meu Pack. Um rugido baixo veio do peito de Thorne, não de raiva, mas de uma batalha interna. Ele se inclinou, os lábios roçando sua orelha, o hálito quente enviando calafrios por sua espinha. Você já mudou tudo, Ômega. Seu cheiro me enlouquece, como se a lua nos chamasse para uma caçada que não posso ignorar. Seus dedos se entrelaçaram nos dela, apertando com uma gentileza surpreendente para um rei de presas e fúria. Mas antes que pudesse dizer mais, batida urgente ecoou na porta pesada. — Meu rei! Gritou uma voz do lado de fora, o guarda suando alarmado. O Pack das Cinzas está inquieto no pátio. Garrick exige audiência e há rumores de espiões vampiros nas muralhas. O conselho não pode esperar. Thorne se afastou devagar, os olhos ainda presos aos dela, prometendo uma continuação que pairava como uma ameaça doce. Fique aqui, ordenou ele, a voz firme, mas com um tom possessivo que a fez estremecer. Sua história não acabou, e nem isso entre nós. Ele saiu, a porta se fechando com um estrondo, deixando Elara sozinha com o pulsar do pingente e o eco de seu toque, enquanto as sombras da noite se adensavam, tecendo mais fios de desejo e traição no coração de Eldória. O eco da porta se fechando ressoou nas câmaras reais como o último uivo de uma matilha dispersa, deixando Elara sozinha no crepitar da lareira. O fogo lambia as toras com fome insaciável, mas o calor que a consumia agora era outro, um fogo interno, alimentado pelo toque fantasma dos dedos de Thorne em sua pele. Ela deslizou pela parede de pedra fria, os joelhos fraquejando até o chão coberto de peles grossas. Seu corpo tremia, não só de medo, mas de uma ânsia que se enraizava em seu ventre, como raízes de uma árvore antiga se entrelaçando na terra fértil. O pingente repousava quente contra seu peito, pulsando em ritmo com seu coração acelerado, como se o sangue real nele contido sussurrasse promessas proibidas. Lá fora, o vento uivava contra as muralhas do forte de ferro, carregando o cheiro de neve iminente e o burburinho distante do pátio. Elara imaginava o Pack das Cinzas amontoado sob as estrelas frias, Garrick rosnando ordens para manter a ordem, Mira lançando olhares ansiosos para as sombras. Eles a viam como uma tola que arriscara tudo por uma palavra impulsiva, mas ela sentia o peso de algo maior, um laço que se formava, invisível e inescapável, puxando-a para o centro do poder que sempre temera. — O que eu fiz? Murmurou para si mesma, os dedos traçando o local onde Thorne a tocara, a pele ainda formigando como se marcada por presas quentes. Horas se arrastaram como sombras alongadas.
o fogo diminuindo para brasas vermelhas que iluminavam fracamente as tapeçarias. Elara se ergueu, explorando as câmaras com passos hesitantes. Uma mesa de carvalho entalhado exibia mapas amarelados de Eldória, traçando fronteiras disputadas com os vampiros do norte, terras geladas, onde a lua se tingia de sangue. Ao lado, uma adaga cerimonial, sua lâmina gravada com runas Lycans, repousava como uma ameaça silenciosa. Ela tocou a empunhadura, sentindo o frio do metal ecoar sua solidão, mas um som na porta a fez congelar. A porta se abriu devagar, e Thorne entrou, sua silhueta colossal bloqueando a luz do corredor. Ele parecia exausto, os cabelos negros desgrenhados, a capa de pele de urso jogada sobre um ombro, revelando a camisa de linho aberta no peito, expondo músculos marcados por cicatrizes antigas. Seus olhos âmbar encontraram os dela imediatamente, e o ar se carregou novamente, denso com o cheiro almiscarado dele. Suor de batalha misturado a algo selvagem, como o orvalho da floresta após uma caçada. O conselho terminou, disse ele, a voz rouca, fechando a porta com um clique que soou como uma prisão se selando. Garrick jurou lealdade, mas seus olhos mentem. A traição no Pack das Cinzas. E você? Você é a chave. Ele se aproximou, cada passo deliberado, parando perto o suficiente para que Elara sentisse o calor irradiando de seu corpo, como uma fornalha viva. Seus punhos estavam cerrados, mas havia uma ternura relutante em sua postura, como se lutasse contra um instinto que o enfraquecia. Elara recuou um passo, o coração disparado, mas seus olhos não se desviaram. Eu não traí ninguém. Meu pai era inocente. Se há espiões vampiros, talvez Garrick os esconda para vingar a execução de Ronan. As palavras saíram firmes, impulsionadas pela faísca de coragem que o toque dele acendera. Ela ergueu o queixo, sentindo o peso do pingente como uma armadura. Você me trouxe aqui para interrogar ou para me punir? Uma ômega não merece suas câmaras reais. Thorne riu baixo, um som gutural que vibrou em seu peito, enviando vibrações pelo ar até ela. Ele estendeu a mão, capturando uma mecha de seus cabelos castanhos, enrolando-a em seus dedos calejados. Punir? Não, Elara. Seu cheiro me atormenta desde o salão. É como o das florestas antigas, misturado ao sangue de minha linhagem. O Mate Bond. Ele desperta em mim, puxando como a lua em uma transformação. Seus olhos escureceram, o âmbar flamejando com desejo contido. Ele a puxou mais perto, o corpo dela colidindo suavemente contra o dele, sentindo a dureza de seus músculos contra sua suavidade esguia. Conte-me mais sobre Ronan. Ele mencionou um juramento? Algo além da cicatriz? Elara ofegou com o contato, o calor dele se infiltrando em sua pele através da fina túnica de serva. Seus seios se pressionaram contra o peito largo dele, e um rubor subiu por seu pescoço, misturando vergonha e anseio. Ele falava de um pacto secreto. Durante a guerra, seu pai e o dele forjaram um laço de sangue, misturando veias sob a lua cheia. O pingente é prova disso, osso de um rei que uniu clãs. Ronan jurou proteger o trono, mas a corte o caluniou por ciúmes. Se eu sou sua filha verdadeira, talvez o sangue real flua em mim também. Sua voz falhou, os lábios entreabertos, próximos demais aos dele. O ar entre eles crepitava, carregado de uma sedução primal, que a fazia arquear o corpo involuntariamente. Thorne inclinou a cabeça, seus lábios roçando os dela em um beijo quase casto, mas carregado de promessas. Então prove, sussurrou ele contra sua boca, a barba rala arranhando sua pele macia. Suas mãos desceram para sua cintura, apertando com possessividade, erguendo-a ligeiramente até que suas pernas se entrelaçassem nas dele. O beijo se aprofundou, línguas se encontrando em uma dança faminta, saboreando o hidromel residual e o gosto salgado de lágrimas não derramadas. Elara gemeu baixinho, as unhas cravando em seus ombros, sentindo o pulsar de sua excitação contra ela, um fogo que ameaçava consumi-los. Mas o momento se estilhaçou com um rugido distante, uivos de alarme ecoando das muralhas. Thorne se afastou, os olhos selvagens, o peito arfando. Vampiros, rosnou ele,
pegando a adaga da mesa. Eles atacam o pátio. Seu Pack. Garrick os traiu. Ele a olhou uma última vez, o desejo lutando contra o dever. Fique aqui. Eu volto por você, Elara. Esse laço não será quebrado. Ele saiu correndo, deixando-a ofegante, o corpo ainda vibrando com o eco de seu beijo. Do lado de fora, o caos se instalava. Gritos, o clangor de garras contra ferro, o cheiro de sangue fresco no vento noturno. Elara se ergueu, o pingente queimando como um farol, impulsionando-a para a porta. Ela não ficaria presa enquanto o destino se desenrolava. Correndo pelos corredores sombrios, o forte tremia com a batalha, e ela soube que sua transformação havia começado, de ômega nas sombras para o coração de uma guerra que poderia redimir ou destruir Eldoria. O desejo por Thorn a impulsionava, entrelaçado ao medo de traição, tecendo uma teia de paixão e perigo que apertava cada vez mais. O caos irrompeu no Forte de Ferro como uma matilha selvagem libertada da coleira da lua. Uivos agudos cortavam o ar gelado da noite, misturando-se ao clangor de garras contra metal e aos gritos roucos de Lycans em fúria. Elara corria pelos corredores labirínticos, o coração martelando como tambores de guerra ancestrais. O pingente balançava contra seu peito, quente como uma brasa viva, guiando-a através das sombras dançantes das tochas. Seu corpo ainda ecoava o beijo de Thorn, o gosto ardente de sua boca, o aperto possessivo em sua cintura. Mas o medo agora o sobrepunha, um veneno que acelerava seus passos. Ela não era mais a Ômega Servil. Algo primal despertava em suas veias, um instinto de matilha que a impulsionava para o pátio, onde o destino de seu Pack, e talvez do reino, se decidia em sangue. Ao emergir para o pátio externo, o vento noturno a açoitou como presas invisíveis, carregando flocos de neve que se misturavam ao cheiro metálico de sangue fresco. O céu estava encoberto por nuvens pesadas, a lua um disco pálido lutando para se revelar, iluminando fracamente a cena de carnificina. Lycans sentinelas lutavam em formas semi-transformadas, presas à amostra, e garras estendidas, contra uma horda de vampiros que escalara as muralhas como sombras vivas. Suas peles pálidas brilhavam sob a neve, olhos vermelhos flamejando com fome insaciável, movendo-se com uma graça letal que contrastava com a força bruta dos Lycans. No centro do tumulto, Thorn era uma força da natureza. Seu corpo colossal se transformara parcialmente, músculos inchados e pelagem escura brotando nos ombros e braços, enquanto ele rasgava um vampiro ao meio com um rugido que ecoou pelas montanhas. Sangue negro espirrava em sua camisa rasgada, revelando o peito largo marcado por novas feridas superficiais. Seus olhos âmbar varriam o campo de batalha, uma fera em fúria protetora, mas Elara viu o momento em que ele a avistou. Um lampejo de choque e raiva cruzando seu rosto, seguido de algo mais profundo, um puxão possessivo que o fez hesitar por uma fração de segundo. "Elara, volte para dentro!" berrou ele, sua voz grave cortando o barulho como uma lâmina. Mas ela não obedeceu. Em vez disso, correu para as bordas do pátio, onde o Pack das Cinzas se defendia em um círculo precário. Garrick, o Alfa, rosnava ordens, sua forma transformada com presas à mostra. Mas Elara notou o jeito como ele desviava olhares para as sombras, como se coordenasse algo além da mera sobrevivência. Mira estava ao seu lado, os braços erguidos em uma postura defensiva, os olhos cinzentos encontrando os de Elara com um misto de alívio e pavor. "Sobrinha, o que você faz aqui?" sussurrou Mira, puxando-a para o círculo enquanto uma vampira saltava sobre elas, garras estendidas. Elara agachou-se instintivamente, o pingente pulsando com uma energia que a fez erguer a mão, não com força, mas com uma visão repentina, como se o talismã revelasse fraquezas. "Ali! A veia no pescoço dela é fraca!" gritou ela, e Mira atacou, cravando as presas no ponto exato, derrubando a criatura em um jorro de sangue viscoso. Thorn cortava caminho até elas, seu corpo uma muralha de fúria, derrubando 2 vampiros com golpes de adaga e garras. Ele chegou ofegante, o suor misturando-se à neve em sua pele bronzeada, e agarrou o braço de Elara com uma força que era ao mesmo tempo protetora e possessiva. "Eu disse para ficar."
rosnou ele, mas seus olhos traíam o desejo, o modo como ele a puxava para perto, o peito arfando contra o dela. O calor de seu corpo a envolveu mesmo no frio cortante, e por um instante, em meio ao caos, seus lábios se roçaram novamente. Um beijo breve, faminto, que selava o laço crescente entre eles, como um juramento sussurrado na batalha. Não posso me esconder enquanto meu Peck morre, rebateu ela, a voz firme apesar do tremor. Seus dedos se entrelaçaram nos dele por um segundo, sentindo a cicatriz em seu antebraço pulsar sob o toque, um eco da conexão que os unia. Garrick, ele está traindo. Eu vi nos olhos dele no salão. Os vampiros não atacam sozinhos, alguém os guiou. Thorne se virou, seus instintos de rei farejando a traição como um lobo sente o vento. Ele avançou para Garrick, que agora recuava para as sombras do pátio, flanqueado por 2 betas do Peck, cujos olhares dardejavam nervosos. Traição! Trovejou Thorne, sua voz ecoando como um trovão nas presas negras. Os vampiros pareciam hesitar, como se aguardassem um sinal. E Garrick rosnou de volta, revelando presas ensanguentadas. Você nos exilou, rei! Ronan morreu por suas mentiras. Esses aliados do norte nos prometem vingança. Cuspiu Garrick, sua forma se contorcendo em uma transformação completa, pelagem cinzenta eriçando-se enquanto ele saltava para Thorne. Os dois colidiram em um emaranhado de garras e presas, o chão tremendo com a força do impacto. Thorne era maior, mais forte, mas a traição adicionava veneno à luta. Garrick cravou as garras na cicatriz exposta, reabrindo a ferida antiga, sangue real escorrendo como um rio carmesim. Elara gritou, o pingente queimando como fogo em seu peito, e correu para a frente, impulsionada por um instinto que não compreendia. Pare! O juramento de Ronan era leal! Berrou ela, mas um vampiro a interceptou, suas garras frias roçando sua garganta. Mira atacou, derrubando a criatura, mas o custo foi alto. Uma mordida profunda em seu ombro, sangue escorrendo pela túnica rasgada. Thorne rugiu, arremessando Garrick contra a muralha com um golpe que rachou a pedra. O alfa traidor caiu inerte, os olhos vidrados em derrota, enquanto os vampiros restantes recuavam, uivando em retirada para as sombras da floresta. O pátio silenciou gradualmente, exceto pelo gemido dos feridos, e o vento carregando o cheiro de morte. Thorne se ergueu ofegante, o sangue manchando sua pele, e correu para Elara, envolvendo-a em seus braços como se temesse que ela se dissolvesse na neve. Você é louca, Ômega, murmurou ele contra seus cabelos, a voz rouca de exaustão e algo mais, um afeto possessivo que o fazia tremer. Seus lábios traçaram sua testa, descendo para sua boca em um beijo profundo, desesperado, que misturava o sal do sangue e o doce do desejo. Elara se derreteu contra ele, as mãos explorando as linhas de seus músculos tensos, sentindo o pulsar do Mate Bond se fortalecer, como veias se entrelaçando em uma linhagem antiga. Mas você salvou todos nós. Seu sangue é real. Ronan era inocente e você carrega o legado dele. Mira se aproximou mancando, apoiada em um beta sobrevivente, os olhos marejados. Ele era seu tio, Elara, não pai. Mas o pacto de sangue o uniu à família real. Garrick o matou para silenciar a verdade. As palavras pairaram no ar gelado, uma revelação que selava a redenção do Peck das Cinzas, mas abria feridas novas. Thorne ergueu Elara nos braços, carregando-a de volta para as câmaras, enquanto os sentinelas limpavam o pátio. O laço entre eles agora era inegável, um fogo que queimava mais quente que qualquer batalha, prometendo uma transformação que mudaria Eldória para sempre. Mas nas sombras distantes, olhos vermelhos observavam que a guerra com os vampiros mal começara. Um prelúdio para traições maiores e desejos que testariam o coração do rei e sua ômega marcada pelo destino. As chamas na lareira das câmaras reais reviveram com um crepitar voraz, alimentadas por lenha fresca que os servos apressados haviam trazido enquanto Thorne carregava Elara, de volta ao refúgio de pedra e peles. O forte ainda ecoava os resquícios da batalha. Uivos distantes de sentinelas montando guarda nas muralhas, o vento uivando através das frestas
como um lamento pela matilha ferida. Mas ali, no coração do Forte de Ferro, o mundo se resumia a eles dois. O rei colossal, marcado por sangue e cicatrizes frescas, e a Ômega que havia se erguido das sombras para reivindicar seu lugar. Thorn depositou Elara na cama de peles grossas, com uma gentileza que contrastava com sua força bruta, seus braços musculosos tremendo levemente de exaustão. O sangue de Garrick manchava sua camisa rasgada, mas era o ferimento reaberto em sua cicatriz que sangrava devagar, um lembrete vivo do passado que os unia. Ele se sentou ao lado dela, os olhos âmbar suavizando-se ao traçar o contorno de seu rosto com os dedos calejados, limpando uma mancha de neve derretida de sua bochecha. Você poderia ter morrido lá fora, murmurou ele, a voz rouca como o rosnado de um lobo ferido, carregada de uma vulnerabilidade que ele raramente permitia emergir. Mas você lutou, como uma rainha das sombras. Elara estendeu a mão, tocando a ferida em seu antebraço com uma delicadeza que o fez inspirar bruscamente. O pingente em seu pescoço, agora frio e silencioso, repousava entre eles como um selo de destino cumprido. Eu não podia ficar parada. Ronan, meu tio. Ele me ensinou a ser mais do que uma serva. E você, Thorn, você me mostrou que o laço não é uma prisão, mas uma força. Seus olhos cinzentos, ainda nublados pelo caos da noite, encontraram os dele, e o ar entre eles se aqueceu, denso com o cheiro almiscarado de seus corpos suados, terra úmida, sangue e desejo primal. Ela se inclinou para a frente, os lábios roçando os dele em um beijo suave, exploratório, que rapidamente se inflamou como as chamas ao lado. Thorn gemeu baixo contra sua boca, uma rendição profunda, que o fez puxá-la para seu colo, as mãos grandes abrangendo sua cintura esguia com possessividade. O beijo se aprofundou, línguas dançando em um ritmo urgente, saboreando o sal do suor e o doce residual de hidromel do salão. Seus corpos se moldaram um ao outro, o calor de sua pele bronzeada infiltrando-se na túnica fina dela, fazendo-a arquear contra ele com um suspiro trêmulo. "Meu rei!" sussurrou ela, as unhas traçando as linhas de seus músculos no peito exposto, sentindo o pulsar acelerado de seu coração, um eco do mate bond que agora os ligava como veias entrelaçadas. Ele era imenso, uma montanha viva de força e desejo, mas em seus braços, Elara se sentia poderosa, desejada, inteira. "Não sou o rei agora", respondeu ele, a voz grave vibrando em seu peito, enquanto suas mãos subiam por suas costas, desatando os laços da túnica com uma lentidão torturante. "Sou só seu, Elara. O laço nos chama, e eu não resisto mais." A roupa dela deslizou para o chão, revelando a pele pálida marcada por hematomas antigos de uma vida de submissão. Mas Thorn a tocou como se cada marca fosse uma runa sagrada, seus lábios traçando um caminho de beijos quentes por seu ombro, descendo até o vale entre seus seios. Ela ofegou, o corpo se contorcendo sob ele, as pernas se entrelaçando em sua cintura, enquanto o desejo os consumia. Um fogo lento, sensual, que construía como a maré da lua cheia. Fora das câmaras, o Pack das Cinzas se reerguia das cinzas da traição. Mira, enfaixada e exausta, liderava os sobreviventes em uma vigília silenciosa no pátio, agora limpo do sangue dos caídos. A revelação sobre Ronan, não pai, mas tio por laços de sangue real, havia redimido o clã aos olhos de Thorn. "A linhagem de Eldória corre em vocês", declarara ele antes de se retirar, prometendo alianças e terras restauradas no Vale das Sombras. Mas a vitória era amarga. Espiões vampiros haviam escapado para as terras geladas ao norte, carregando segredos que poderiam reacender a guerra. O reino tremia nas bordas, mas pela primeira vez em anos, Thorn sentia uma faísca de esperança ancorada na mulher que o esperava dentro. Dentro do quarto, o clímax de sua união se desenrolou como uma caçada selvagem sob as estrelas. Thorn a deitou nas peles, seu corpo cobrindo o dela com uma reverência feroz, as mãos explorando cada curva
com uma fome que misturava ternura e domínio. Elara se entregou, os gemidos suaves ecoando no espaço aquecido, seus corpos se movendo em uníssono, um ritmo primal que selava o mate bond, tecendo suas almas como fios de uma tapeçaria antiga. O prazer os invadiu em ondas, culminando em um êxtase compartilhado que os deixou ofegantes, entrelaçados, o suor brilhando em suas peles sob o brilho da lareira. Quando o amanhecer filtrou-se pelas janelas estreitas, tingindo o céu de tons cinzentos e rosados, Thorne a envolveu em seus braços, os dedos traçando preguiçosamente a cicatriz em seu próprio braço, agora uma marca de redenção, não de perda. Você mudou tudo, minha ômega, murmurou ele contra seus cabelos, a voz carregada de uma emoção crua. Ronan vive em você, e juntos enfrentaremos as sombras do norte. Eldória será unida, não por ferro, mas por laços como o nosso. Elara sorriu, o corpo relaxado e saciado contra o dele, sentindo pela primeira vez a força de sua herança. O pingente repousava frio entre eles, um talismã de transformação completa. Lá fora, a neve caía suavemente sobre as florestas sombrias, lavando as feridas da noite, enquanto o reino despertava para uma era de alianças forjadas em desejo e lealdade. Mas nas profundezas das presas negras, os uivos dos vampiros ecoavam ao longe, um lembrete de que o perigo persistia, e com ele a paixão que os impulsionaria adiante, entrelaçados em um amor proibido que desafiava reis e maldições.